Win! Fala daí, pessoal. O Bonitox aqui! Ai, já não exagero. Qual é a cena? Estou com o meu esputo. Já Eu sei que é no Ah, escuro. bem. Ok, tá bom. Ai, peu água, menino. Bota só uma É bocada. Eu. Pessoal, é só por uns likes aí, para nos ajudarem nós também a ter mais força. Essa pegadinha de hoje que tem a ver com os celulares. Eu sou o É famoso isso. ladrão. Eu sou cameraman. Eu vou fingir de ladrão, ele é o Santinho. Quem disse que sabe quem Eu sou faço santo, meus Gil. próprios vídeos. Não estou com isso aqui. Estão a perceber? Só um pegadinho. Boa tarde, tia. Tia, estou de ter cuidado com aquele mano ali. Aquilo ali. Quero roubar esse telefone aqui. Aquele mano que está sentado ali. Estou tendo cuidado com aquele mano ali. Quero me roubar o celular. Sim, aquele que está ali. Sim.